Oi, meus alunos do terceiro ano do ensino médio, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar continuidade nas correções das atividades, corrigindo a atividade número 8, sobre equação geral e equação reduzida da reta. Determine a equação geral e a equação reduzida da reta que passa pelos pontos. Letra A. Ponto A, 0, 10, ponto B, menos 13, menos 16. Para encontrar a equação reduzida, nós vamos primeiramente encontrar a equação geral através do determinante da matriz. Então, estão aqui a coluna x, coluna y, as coordenadas foram representadas aqui 0, 10, menos 13 e 16, a última coluna com o número 1 e a multiplicação das diagonais. Então, eu não vou falar número por número multiplicando para que o vídeo não fique muito extenso, mas a partir da multiplicação dessas diagonais, os meus resultados serão esses aqui. Resolvendo essa equação, nós temos então a equação 26x menos 13y mais 130. Eu posso simplificar esses valores por 13. Então, eu tenho 13x menos y mais 10 igual a zero, que está na forma geral. Então, essa aqui é a equação geral da reta. Para encontrar a equação na forma reduzida, eu vou utilizar essa equação geral e colocar uma igualdade para o y. Então, aqui vai ficar menos y antes da igualdade, e tudo que eu tenho aqui que pertence ao x, é o termo independente, vai passar para depois. Então, como ele era mais 13x, vai ficar menos 13x. Mais 10 vai passar a menos 10. Aqui está negativo, então eu vou trocar os sinais da equação. Vai ficar menos 1, multiplicando toda a equação. Então, a minha equação na forma reduzida vai ser y igual a 13x mais 10, trocando os sinais aqui. Letra B. Da mesma forma, nós vamos substituir os pontos aqui, colocar ele em uma matriz. Então, eu tenho aqui a coluna x, coluna y, menos 1, menos 2, a primeira coordenada, 5 e 2, a segunda coordenada. A última coluna aqui, para ela ficar matriz quadrada, vai ser 1. Vou repetir as duas primeiras colunas e calcular a multiplicação dessas diagonais. Então, o meu resultado vai ser a equação menos 4x menos 6y mais 8 igual a zero. Eu posso dividir essa equação por 2. Então, dividindo por 2, a equação na forma geral vai ser menos 2x mais 3y mais 4 igual a zero. E na forma reduzida, a gente vai pegar a forma geral dela e colocar a igualdade para o y. Então, eu tenho aqui mais 3y, que vai ficar antes da igualdade, menos 2x, que vai passar para depois, mais 4, que vai passar para depois. Como eu tenho um número acompanhando a letra y, esse número passa dividindo. Então, eu posso escrever a equação reduzida com um único denominador, igual eu coloquei aqui essa primeira, ou esse denominador também pode ficar separado para cada um dos termos, para o x e para o termo independente. Então, qualquer um desses dois resultados estão corretos, representando a equação reduzida da reta. Letra C. Da mesma forma, coluna x, coluna y, coordenadas 2, menos 1, menos 3, 2. Repetiu as duas primeiras colunas. Então, a equação geral ficou sendo menos 3x menos 5y mais 1 igual a zero. Na forma reduzida, a mesma equação geral veio para cá e colocou uma igualdade para o y. Então, ficou menos 5y igual menos 3 vai passar mais 1 vai passar menos 1. Multiplicando por menos 1 aqui, troca-se os sinais. E aí eu tenho a equação com 5y positivo, 3x negativo e 1 positivo. Esse 5 aqui vai passar dividindo ou todos os termos que eu tenho depois da igualdade ou para cada um deles. Então, essa ou essa são as equações na forma reduzida. Considere a reta que passa pelos pontos A e B e determine primeiramente a equação geral, igual a gente fez na atividade anterior. Vamos colocar na forma de matriz e multiplicar as diagonais, né? Então, essa é a equação geral.
a equação geral ela sempre vai ser igual a zero. Então, na forma geral dela, começando pelo x, depois o y e o termo independente. A equação reduzida, aquela mesma equação da letra A, que foi 3x mais y menos 7 igual a zero, colocando uma igualdade para o y. Então, eu tenho y igual a menos 3x mais 7. E o coeficiente angular, a partir do momento que eu tenho a equação reduzida, eu não preciso fazer cálculo, é só olhar aqui. O coeficiente angular é o número que acompanha o x. Não precisa determinar o coeficiente angular por aquela fórmula lá do m igual a yb menos ya sobre xb menos xa, porque aqui eu já tenho uma equação. Então, menos 3 é o coeficiente angular dessa equação, que indica a inclinação dessa reta. E eu tenho o coeficiente linear, que é o termo aqui também da equação reduzida, que é o termo independente. Esse aqui é o número onde a reta passa pelo eixo y. No coeficiente angular, se for negativo, a gente sabe que a reta vai ser decrescente. E aqui ela vai passar onde no eixo y? Lá no número 7. A soma do coeficiente angular com o coeficiente linear da reta que passa pelos pontos A e B aqui representados aí. Então, vamos rapidamente resolver da mesma forma das atividades anteriores. Colocar esses pontos aqui na matriz, calcular o determinante, e aí nós vamos encontrar a equação na forma geral. Encontrando essa equação aqui na forma geral, nós vamos então escrever ela na forma reduzida para poder determinar o coeficiente angular linear, igual a gente fez na atividade 2. Então, eu tenho aqui na forma reduzida a igualdade para o y, esse menos 3 vai passar positivo, o menos 2 também vai passar positivo. Então, olhando a equação na forma reduzida, o que acompanha x é o 3, que indica o coeficiente angular. E o termo b, que é o coeficiente linear, é o termo independente, que é igual a 2. O exercício está perguntando da soma do coeficiente angular com o coeficiente linear. Então, eu vou somar 3 mais 2, que vai ser igual a 5. Então, a alternativa é número 4. Determine a equação geral, a equação reduzida e o coeficiente angular da reta representada no gráfico. Então, toda essa atividade foi baseada em determinar a equação geral e reduzida, que o cálculo é feito da mesma forma. Só que aqui nós temos a representação dos pontos, da reta no gráfico. Então, nós vamos retirar os pontos primeiramente. Aqui eu tenho um ponto marcado no número menos 4, então significa que a coordenada vai ser menos 4 e 0. Aqui eu tenho um ponto marcado no 4 de y, então significa que a coordenada vai ser 0 e 4. Então, menos 4, 0, 0 e 4. Colocando na matriz para calcular o determinante, então eu tenho menos 4, 0, 0, 4. Repetir as colunas. A multiplicação dessas diagonais vai resultar numa equação na forma geral. Menos 4x mais 4y menos 16 igual a 0. Então, eu posso simplificar essa equação. Dividindo por 4, eu vou ter, então, menos x mais y menos 4 igual a 0. Então, é a primeira resposta, a equação geral. Agora, a equação na forma reduzida. Na forma reduzida, a gente vai pegar a equação geral e colocar uma igualdade para o y. Então, o y positivo ficou aqui antes da igualdade, o menos x passou para cá mais x, e o menos 4 passou mais 4. Então, aqui ela está escrita na forma reduzida, que é a segunda resposta aqui. Coeficiente angular agora. Tendo a equação na forma reduzida, a gente lembra que o coeficiente angular é o número que acompanha o x. Como não tem número escrito, qual é o número que vai ser? O número 1. E o coeficiente linear é o termo independente, aquele que não tem letra, nesse caso aqui o número 4. Então, foi feita a correção, como as atividades eram muito parecidas, eu corrigi as últimas de maneira mais rápida para o vídeo não ficar muito extenso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem. Bons estudos para vocês. Façam todas as correções. E quem ainda não deu notícia de tarefa nenhuma, não mandou nada para mim, por favor, mande, porque vocês estão sendo avaliados. Então, abraços a todos e até a próxima correção.